Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa 14ª aula do curso do Zero ao Trader Financiado, para você que quer se tornar um trader patrocinado de uma mesa proprietária. E hoje vamos falar de um assunto delicado que muitos traders têm dificuldade, que é plano de trade e gerenciamento de risco. Espero ver vários comentários de traders que tiveram um norte após ver essa aula aqui. E tudo começa com um plano de trade refletindo os objetivos de vida do trader, né? Muitos traders acabam fracassando no mercado por não ter um plano de trade definido mesmo, né? Ou ter um plano genérico que muda toda hora, não muito bem definido, né? Então, sem uma direção clara, qualquer caminho serve. E sem um plano bem definido e realista, o trader acaba ficando suscetível àqueles gatilhos emocionais que nós vimos na aula de psicologia do trader, né? Na aula 13, que é ganância após uma sequência de vitórias, ou medo de perder, ou querer defender o trade, né? Por autoconfiança demais e por aí vai. Então, o plano de trade ele precisa ser personalizado, realista e alinhado com os objetivos de vida do trader. Então eu trouxe um exemplo aqui com valores de mercado que um trader pode acabar aí transformando a sua vida com um ano de trade, mudando para uma casa própria ou um apartamento, juntando 20 mil de entrada, comprando um carro zero com pelo menos 50% de entrada ali, 50 mil reais, mais um parcelamento, mas já sai com o carro da concessionária. Uma viagem de qualidade por ano ou várias menores, como definir 10 mil reais, colocar os filhos em uma escola particular para ter maior qualidade de ensino, dá mais ou menos 18 mil por ano, com mensalidade, uniforme, materiais. Somando tudo isso, dá 98 mil, colocando isso numa meta mensal, dá 8.166 e por dia útil 371,21. Tá vendo como não é difícil colocar a meta dentro de um objetivo de vida? Então, o trader tendo uma média de ganhos, claro que não vai ganhar tudo isso, isso todos os dias, né, exatamente. Mas vai ter dias que vai ganhar mais, vai ganhar menos, ou vai ter dias negativos e vai controlar as perdas, porque sabe se perder, que se perder mais que 371, tá distanciando dos seus objetivos de vida, né? Seria bom até ser um limite de perda diária, algo em torno aí de 371, 400 reais, entenderam? E tudo começa entendendo a importância do drawdown da conta, né? De ter o cuidado de a conta não ficar muito negativa, porque quando a gente começa a acertar no trade e ganhar, é bom para a conta, né? Evoluir o saldo, mas a perda tem que tomar muito cuidado para ela não negativar muito a conta. Então, o que é o drawdown? Ele é a redução do capital de uma conta após uma sequência de perdas. Entre outras palavras, é a diferença entre um pico e um fundo do saldo capital. Então, por exemplo, aqui na imagem, o trader saiu de zero, teve uma sequência ganhadora, chegou a 10 mil de ganho na mesa proprietária, por exemplo. E depois ele passou por uma fase negativa e teve, entre várias operações, teve um drawdown aqui de menos 2 mil reais, ou seja, foi para 8 mil o saldo total da conta dele. Ele diminuiu 20% a partir desse topo aqui. Aí ele vai e começa uma nova fase ganhadora, vira semana, por exemplo, e chega a um saldo de 15 mil. Esse é o novo topo. Aí ele tem algumas operações perdedoras ali e perde 1.500, ou seja, ele perdeu 10% desse topo aqui. Então, a cada novo topo, a referência do drawdown muda. Esse aqui dos 10 mil perdeu 2 mil, ó, representa 20% desse valor. Já no novo topo, o trader controlou melhor as perdas, perdeu 1.500, é um valor muito próximo desse aqui. Mas como o valor é maior, isso permitiu ele arriscar um pouco mais e mesmo assim só perdeu 10%, um bom valor de perda para drawdown, 10%. Nós vamos ver uma tabela aqui do quanto o drawdown, né, demasiado pode ser perigoso para a conta.
Considerando uma conta de 10 mil, entenda que a criticidade de um drawdown, né, acima de 30% começa a ficar perigoso, né? Por exemplo, uma perda de 10% de um saldo de 10 mil, vai perder 1.000, o novo saldo vai ser 9, né? Para voltar para o 10 mil, o trader precisa fazer 11,1% de 9 mil. Ou seja, acresce aqui 1,1% só para a recuperação. Não é tão ruim, né? Não é nada ruim, inclusive. Agora, se o trader, né, tem uma fase um pouco mais ruim, perde 2.000 dessa conta de 10. Aí o saldo vai para 8. Para voltar para os 10 mil, ele já precisa fazer 25% de 8 mil, né? Aí soma mais 2 mil na conta, volta para os 10. Se o trader começa a insistir nas perdas, aí o psicológico aqui já está abalando, né? Ele perde 3 mil dessa conta de 10. Para ele voltar para os 10 mil, ele precisa fazer 42,9% desses 7 mil. Aí ele acaba entrando em operações mais alavancadas para recuperar, né? E fica cada vez mais arriscado ele aumentar o seu drawdown. Se o trader perde 40%, ou seja, tem uma perda de 4 mil, resta só 6. Para voltar para os 10 mil, ele precisa fazer 66,7% desses 6 mil. Para voltar para os 10 mil, para o topo, né? E aí, 50%, aí aqui a mentalidade do trader já está totalmente bagunçada. Se ele perdeu metade do capital, praticamente, 50%, né? Para voltar para os 10 mil, ele tem que fazer 100% do que sobrou. Aí o risco dele quebrar é muito grande, porque ele vai usar praticamente a alavancagem total do plano da mesa proprietária, né? Ou se não é total, uma boa parte, e o risco de ele perder os 5 mil que lhe restou é muito grande, quando acontece a quebra da conta. Então já tem que cuidar do drawdown desde o começo, né? Desde do planejamento da perda por operação, que é o que nós vamos ver nos próximos slides. Então, após o entendimento do drawdown, já podemos definir alguns parâmetros do plano de trade. Um limite diário para uma conta de 10 mil seria 10% da margem inicial, né? Para o caso de uma conta de 10 mil, seria R$1.000. Um limite de perda semanal, né? Um drawdown de 20%, 2 mil por semana no máximo. E o limite de perda do mês, 30% da margem inicial, ou seja, no mês só posso perder 3 mil. Porque vimos lá que a partir de 30%, né, 40%, 50%, o risco de quebrar é grande. Então não deixar chegar no 30% é de suma importância. E aqui temos alguns exemplos de uma definição de risco-retorno com base no drawdown diário de 1.000, né? Para conta de 10 mil. Eu coloquei um exemplo aqui da mesa proprietária 07. Assim que eu conseguir o link aqui de parceiro, vou deixar na descrição do vídeo para vocês terem desconto para comprar planos pela mesa. Então no plano sênior ele te dá praticamente 10 mil aqui de margem para você operar. E o ideal é que você não passe de 1.000, né, de perda diário. Então colocando isso em perda por operação, com 2 contratos no mini dólar, um stop de 80 reais com 4 pontos, eu defini esses 4 pontos com base na volatilidade do mercado hoje, no mínimo 4 pontos para estopar no dólar, um stop com 2 contratos seria 80 reais, 8% desses 1.000 aqui, que é o limite de perda diária. Entenda as referências. O limite de perda diária é um drawdown de 10% dos 10 mil, no caso 1.000. E aqui, esses 80 reais são 8% dos 1.000, né? Então tem que dividir as operações, tem que dividir esses 1.000 reais em várias operações, né?
não pode arriscar os R$ 1.000 já numa operação só, porque se você errar, né, você fica sem chances no dia. Para uma operação com 2 contratos, então, com 4 pontos, 8%. Se arriscar com 4 contratos, a perda é de R$ 160, representa 16% desses 1.000. Se a operação der errado com 6 contratos, são 240, 24% desses 1.000. Já com 8 contratos, deixa eu voltar, já representa um drawdown de 32%, né, desses 1.000 aqui. Então, 3 operações aqui com 8 contratos já chega muito perto do limite de perda diário, né? Então, 8 contratos seria uma operação com um cenário bem claro, super confiante, para buscar aí um risco-retorno de 1,5 vezes, né? Ou seja, ganhar uma vez, né? 320 mais meio, dá 480. Nós vamos ver mais para frente que um risco-retorno de 1,5 permite você até errar mais operações sem prejudicar seu resultado no final do mês. Para o mini índice também definir aqui alguns cenários de stop, né? Hoje, com a volatilidade que o mini índice está 150 pontos, é o mínimo que deve se estopar. E com 2 contratos dá R$60, com 4, 120, 6, 180, 8, 240. E aqui os percentuais que representam em relação aos R$1.000, ou seja, se eu estopar R$240, isso representa 24% do meu limite de perda do dia. Beleza? Então, 4 stops no mini índice, eu perco, eu atinjo o limite de perda do dia. O ideal é parar e voltar no dia seguinte. Aí entra também aquela questão de contexto, né? Tudo se conecta aqui no curso. Um dia que o contexto não está claro, sem indicadores, você não vai ficar arriscando operações de 8 contratos, né? Vai tentar aqui com 4, com 2, porque se der errado, de um cenário não muito claro, não vai perder muito do seu limite de perda do dia, que reflete também no limite de perda diário, mensal, semanal, né? Agora, num exemplo aqui do mercado americano, pela Illustrading, cujo cupom já está aqui na descrição do vídeo, Trajano Trader, caso você queira comprar um plano. O plano que eu mais recomendo e eu utilizo na mesa é o de 150k, que lhe dá $5.000 de margem. O índice Nasdaq, que é o ativo que eu mais opero na sala ao vivo, ele está com uma volatilidade alta devido ao contexto macroeconômico, as medidas de Donald Trump, e no mínimo aí 50 pontos de stop, ao meu ver, né? De acordo com a volatilidade aí do ativo. Então, estopar com um contrato, 50 pontos na Nasdaq, representa $100. Há uma perda de $100, né? Que é 2% dos 5.000. Com 2 contratos, $200, 4%, 300, com 3 contratos, 6%, 4 contratos, 400, 5 contratos, 500. Já representa um drawdown, né? Aí eu fiz a conta direto aqui, né? $500 já é 10% dos 5.000, ou seja, é o máximo que se deve perder no dia, inclusive. Então, abrir uma operação de 5 contratos é colocar todas as fichas em uma operação só, né? No dia, não é o ideal. A não ser que você já tenha feito várias operações aqui com menos contratos, tá com uma gordura e viu uma oportunidade bem clara, e para bater a meta do dia você entra com 5. É uma opção. E aqui eu coloquei o gain também com um risco-retorno de 1,5, só aqui na primeira que não dá, né? Porque é uma entrada seca com contrato, tem que sair 1 para 1 mesmo. Mas aqui é um risco de 200 para ganhar 300, ou seja, 1,5. 300 ganha 400, 400 ganha 700 e 500, 900. Então, para um risco de 500, eu ganho 1,5 vezes esse valor. É um risco-retorno que te dá
mais autonomia para errar. Só para ter uma noção, basta você acertar 40% das operações para você pelo menos empatar com o risco retorno de 1,5. Nós vamos ver nos slides mais à frente. Então, é um tema que aqui eu falo desse slide. Foque no resultado, não na taxa de acerto. Porque muitos traders ali se apegam, né, à taxa de acerto, buscam estratégias com mais de 90% de acertos, postam em grupos de WhatsApp. Olha, minha estratégia está com 90% de acerto aqui na estatística da plataforma. Mas acaba, né, segurando operações por um calor maior, para que não prejudicar a métrica, né? Porque se você não zera lá na plataforma, ela não conta que você errou. Então acaba passando por um calor maior, faz médio para trás, para a mesma operação, né, dar certo e fantasiar ali uma taxa de acerto de 90%, mas que correu um risco muito maior do que deveria. Então, alguns cenários aqui de taxas de acerto. Ó. Um total de 100 operações com risco retorno de 1,5. Vamos supor que o trader teve uma fase aí ruim, mais errando do que acertando. 60% de 100 é 60, né? Vezes, vamos supor que ele perca por operação R$100, dá R$6.000 de perda. E 40 operações certas com 150, que é o risco retorno de 1,5, né? Ele ganha os R$6.000 também e termina no 0 a 0. Não tem prejuízo, mesmo com menos de 50% de acerto, ou seja, 40, né? Num segundo cenário aqui, ele acerta meio a meio, 50 operações perdendo R$100, 50 operações ganhando R$150. No final ele perde 5, ganha 7,5, ó, e fica positivo em 2,5. E no terceiro cenário, um trader acertando um pouco mais, perde em 40 operações R$4.000, em 60 operações R$9.000 e tem um bom resultado de 5.000. Olha que bacana. Isso porque o risco retorno está positivo, ou seja, quando ele ganha, ganha mais e quando perde, perde menos. Agora imagine aqui uma taxa de acerto de 70%, 80%. Isso aqui vai para 10, 15 mil reais. Mas não se deve apegar à taxa de acerto. Tem que acertar o erro. Então, com esse último slide, nós encerramos essa aula. Espero que ela te ajude a definir um plano de trade concreto e realista, de acordo com seus objetivos de vida, e que te ajude a não cair nos gatilhos emocionais. Porque uma vez que você tem ali uma meta definida que reflita os seus objetivos de vida, não há motivo para você continuar operando num dia em que sua meta está batida, de acordo com o que você quer realizar daqui 1 ano, 2 anos, enfim. E também não insistir em dias que estão negativos, né? Porque quanto mais você perder, né, com base no valor ali que você definiu para alcançar seus objetivos, mais você vai estar se distanciando dos seus sonhos. Então, espero que você consiga definir aí um plano de trade que tenha dado um norte. Deixa aqui nos comentários para saber se essa aula te ajudou. E nos vemos numa próxima aula com mais conteúdo aí para você se tornar um trader profissional de uma mesa proprietária em breve. Até mais, tchau, tchau!